Hoje, né, essa live é dedicada a esse romance, né, esse romance da Ivone Benedetti, chamado Cabo de Guerra. Ele foi publicado em 2016 pela Boitempo, né? Boitempo é aquela editora que já tem um histórico, né, de produzir, de editar textos, livros com esse caráter mais político, com esse caráter mais histórico, né, e é um livro muito bem trabalhado, né, a gente já vê logo no início aqui um tanque de guerra, né, uma fotografia de 68, né, um tanque de guerra ocupando a Avenida Presidente Vargas, e no final, né, temos uma outra aqui, que é a manifestação das diretas já. Então ele abre e fecha, né, com 68 e 84, assim, numa alusão, né? As páginas representam aí, digamos, né, o rio caudaloso que teve nessa história aí de mais de 20 anos, e a gente pode dizer que se arrasta até hoje, né? É o caso desse romance. É um romance focado, né? Ele tem um foco narrativo muito específico, que ele é baseado, né? Ele é narrado a partir das memórias, né? Das lembranças de um cachorro, de um ex-cachorro. O que seria um cachorro, né? Bom, se você fizer qualquer pesquisa, né, na internet básica, assim, de cachorro, ditadura militar, o que você vai encontrar é que ele era um tipo de delator, né, de informante, né. É um termo pejorativo, né, eu vou explicar daqui a pouco por quê, porque ele se diferenciava basicamente dos agentes oficiais da inteligência, né. Então ele não era um informante, digamos, contratado, oficial, treinado para isso, né. Ele era geralmente alguém que sofreu na tortura, participava da esquerda, participava de algum grupo, né, de talvez da guerrilha, foi pego na tortura, não aguentou e, enfim, né, em troca, né, ele começou a delatar, né, informar, se infiltrar nos grupos da militância, né. É o caso desse narrador protagonista, né, porque ele, na verdade, ele está contando, ele está em 2009, né, deitado numa cama, imóvel, né, ele não se movimenta, e está ali, né, olhando para frente, vendo as paredes do quarto. Tem uma irmã dele que cuida dele aí, desde quando ele começa a ficar assim, debilitado, né, e faz, enfim, traz à tona memórias, né, tenta preencher os esquecimentos aí com narrativas imaginárias, né? A questão aqui são as imaginações, né, que vão preenchendo um pouco dessas lacunas, desses buracos aí, que a história, toda a história, né, toda a configuração histórica, toda a narrativa histórica tem, né? A gente não consegue nunca olhar para trás, né, observar o passado e ter uma dimensão total, né, ter uma dimensão homogênea do que foi, né, um período, uma época. A gente tem ali né, alguns pontos, né, de ancoragem, né, alguns arquivos sobre pessoas, sobre lugares, né, e o escritor, né, no caso aqui a gente está falando da Ivone Benedetti, que é uma escritora já conceituada, ela também tem um trabalho muito bom já de tradutora, né, entre outros escritores estrangeiros que ela já traduziu. Ela traduziu né, se não me engano, alguns livros do Jacques Rancière, né, filósofo francês, e inclusive eu utilizo bastante, né, em alguns textos, algumas ideias dele. Né, e ela já tem esse trânsito, né, com a tradução. Em alguns momentos do romance isso aparece, né, essa questão da linguagem ali, da tentativa de traduzir o tempo, né, de traduzir o passado. Então, é um romance muito interessante, né? Por que eu acho que ele é interessante? Ele é interessante porque entre esses outros textos que vão surgindo com mais ênfase depois dos anos 2000, né? Nós tivemos num primeiro momento, ainda no período da vigência da ditadura, né? Década de 60, 70, alguns romances, alguns textos ali que, de uma certa forma, né, ou driblavam a censura, ou também iam por,
né, por formas metafóricas, né, também falar sobre o período, falar sobre a censura aos corpos, ao pensamento livre e tudo mais. Isso vai, né, vai se encaminhando. Nos anos 90 a gente tem poucos livros que vão trabalhar com isso. Nos anos 2000 aparecem alguns romances, né? Mas nos anos 2010 para cá aí há uma proliferação, né? Há bastante romance, há bastante livros sobre o período, né? Por quê? Não é à toa, né? A gente vai, depois que passa, né, a abertura, digamos, considerada democrática, né? Novas gerações surgem, né? Se a gente for parar para pensar, eu, por exemplo, quase 34 anos, então uma geração, eu nasci na geração da abertura, né? Então há um anseio dessa geração, desses jovens, né, escritores também, muitos jovens escritores, em tratar de um tema que muitas vezes eles ouviram, né, falar, eles escutaram em algumas aulas na escola, né, e que não tem, na verdade, nada muito bem definido, né, e vão em busca, né, de tentar interpretar esse passado, que não é um passado, como eu já disse no início aqui, não é um passado finalizado, concluso, né. Pelo contrário, a gente está vendo aí constantemente esse passado vir à tona, né? Só lembrar aqui, né, a estrutura de repressão da polícia, né? Ela é um grande exemplo do quanto esse legado ditatorial na nossa estrutura política, na nossa estrutura social, na nossa estrutura de divisão, né, de sociedade, né, de política no sentido de divisão da sociedade, né? Quando eu estou falando política aqui, eu não estou falando como panfleto, né? Eu não estou falando como um veículo de transmissão de ideologias, né? Mas eu estou falando de política no sentido da organização e do controle, né, dos corpos, das mentes, do trânsito, né, social. Então tem muito disso, na verdade, né? Esse interesse em voltar a esse tema não é à toa que somente com o governo da Dilma, né, da Dilma Rousseff, o último não, mas já no primeiro dela, começou-se a falar, né, em abrir os arquivos do passado, né? Óbvio, a Dilma também, ela tem esse histórico na memória de vida dela, né? Ela foi torturada, né, como muitos já devem saber disso, né? Então há também um anseio, há um desejo em abrir esses arquivos, né, arquivos muito complexos, muito difíceis de serem abertos, porque os militares nunca abriram a caixa, na verdade, né? O que a gente teve a partir da Comissão Nacional da Verdade, instaurada em 2011, por exemplo, foi digamos assim, a livre ou espontânea vontade de alguns agentes da repressão irem lá comentar, falar do que fizeram, do que viram, né? E é o que a gente tem hoje, né? Que são algumas entrevistas, alguns depoimentos. Se vocês puderem, né, se quiserem se interessar pelo tema, isso tem lá, tem um canal do YouTube, né, da Comissão Nacional da Verdade, que tem depoimentos de vários ex-agentes, enfim, de vários torturados, né? Nós temos aí alguns sites importantes que vão divulgar, né, esses documentos, algumas imagens, alguns textos sobre, né? Eu cito para vocês aqui dois que são muito bons, né? Um é o memoriasdatitadura.org, né? Tá lá, tá disponível aí para vocês buscarem na internet, e tem o Núcleo da Memória, né? O Núcleo Memória, que também é feito por pessoas ali que tiveram alguma relação, né, com esse passado ditatorial. Bom, eu falei agora há pouco sobre o tal do cachorro, né? Eu queria ler aqui e deixar, na verdade, estou escrevendo um texto, né, um artigo sobre esse romance, e nas pesquisas que eu fiz encontrei coisas bem interessantes, né, sobre essa noção do cachorro. Eu queria ler para vocês uma nota de rodapé que eu coloquei, né, para explicar o que seria esse cachorro na linguagem dos próprios agentes da repressão, né. Bom, há relatos de que o apelido foi dado pelo chefe do DOPS de São Paulo, né, o Sérgio Fernando Paranhos Fleury, mais conhecido como delegado Fleury, o famoso lendário fascínore, né, genocida Fleury. Em uma entrevista à revista Veja, publicada em 18 de 11 de 92, Marival Chaves, ex-agente do COD, que era era um outro órgão ali, o outro braço da ditadura em São Paulo, nós tínhamos o DOPS, tinha o DOI-COD, né?
e o boicote era liderado ali, era chefiado pelo Brilhante Ustra, que é o herói do Bolsonaro, né? Toda vez ele vai e faz uma menção, né, com o Ustra como herói, mas era um monstro, é isso que ele era, né? Ele chefiava o boicote, né? E esse cara fazia parte, né, o Marival Chaves. Ele comenta a participação dos cachorros nas operações da repressão e confirmou a relevância de suas atuações para desmantelar e eliminar grupos e militantes. E aí ele explica, né, os cachorros eram os infiltrados, os militantes de grupos de esquerda que colaboravam com a repressão, contando os planos das suas organizações e delatando seus companheiros. E aí ele vai falar ele vai dar alguns nomes, né, ele vai dar alguns exemplos aqui, inclusive de gente que conseguiu ali, né, ajudá-los a desmantelar as organizações de esquerda, né, de guerrilha, né, como a ALN, a Aliança Libertadora Nacional. Tem um caso interessante que ele vai contar aqui também, que ele vai falar que né, aquela professora de Química da USP, a Ana Rosa Kuczynski, né, que é a irmã do Bernardo Kuczynski, que vai fazer um livro, um romance sobre a ditadura, né, que é o K, Relato de uma Busca, exatamente baseado na sua família, né, baseado na busca do pai dele em relação à sua irmã, né, porque foi dada como desaparecida. Mas esse Marival Chaves ele vai confirmar em depoimento, inclusive tem um depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade, que ele viu, né, a Ana Rosa Kuczynski ser delatada por um cachorro. Ele analisava os documentos, né, que chegava para ele, era essa a função dele, desse Marival. E ele fala que um cachorro, né, digamos, alguém que foi ali da relação da Ana Rosa Kuczynski e do marido dela, né, delataram eles foram levados para a Casa da Morte em Petrópolis, e aí, enfim, né, sofreram tortura, tiveram seus corpos esquartejados e aí sumiram com eles, né? Algo que só foi ficar de conhecimento público depois de muito tempo. Bom, existem outros casos, né, de cachorros que inclusive se tornaram pessoas muito comuns, né? Eu fui fazer uma busca esses dias numa pesquisa, levantamento para ver se eu encontrava alguns documentos sobre eles. Primeiro que é difícil encontrar alguns documentos, né? Os documentos depois que mudou o governo aí ficaram mais difíceis ainda, né? Então aquilo que a Comissão Nacional da Verdade conseguiu, né? Conseguiu pelo menos aí, tornar o depoimento público, né? Alimentar o sistema ali de documentação deles, tranquilo, você acha, você encontra. Mas aquilo que não foi aberto na época da comissão, depois você não encontra mais, né? Porque são documentos sigilosos, muitos foram, né, apagados, né, eliminados, né? Essa eliminação dos arquivos do passado também é uma prática, né, que convive com os nossos dias, né, convive com o nosso presente, né, que é ainda o medo, né, esse medo de vir à tona o passado, né, de que realmente a sociedade saiba, né, o que aconteceu. Bom, eu estou contando tudo isso porque o romance da Ivone Benedetti, né, ele toca muito nessa questão, né? Talvez o ponto mais interessante desse romance seja exatamente esse foco, essa perspectiva de um ex-cachorro, de um sujeito que não tinha, né, na verdade, um posicionamento claro, né, objetivo e sólido sobre, digamos, um dos lados, né, da ditadura, nem da repressão e nem da militância. Ele fez parte. Bom, é um sujeito que sai de Nazaré das Farinhas, na Bahia, né, vai para São Paulo para tentar ganhar a vida, né, família pobre, família comum. Tem ali um contexto de repressão, né, de opressão na família desde criança. Ele traz isso nas memórias dele também, né? Mas ele, enfim, chega em São Paulo, é um cara que quer ganhar a vida e não sabe como, não estudou muito, também não tem muita vontade de estudar, nem chega lá, enfim. E aí algumas coisas acontecem com ele, né? Por exemplo, ele vai participar de algumas manifestações. Nós estamos ali vivendo ali o final dos anos 60, né? Então ele vai participar de algumas manifestações de rua, né? Simplesmente por interesse numa mulher, por exemplo, né? Numa companheira ali de grupo. Ele não está interessado, na verdade, na política. Ele não está interessado em ter consciência, né? Em fazer uma reflexão ideológica.
É um sujeito que simplesmente está querendo se enturmar, querendo se agrupar, né? Querendo ter movimento na vida. E numa dessas, né, num belo dia, num certo dia, ele presencia um assassinato. Né, um assassinato na rua. E aí vai descobrir depois, enfim, vende a informação de quem matou o filho de uma mulher que ele conheceu, enfim, a questão, as peripécias todas levam ele a se tornar um funcionário de um ex-coronel, de um coronel reformado da ditadura. Né? Então ele vai trabalhar numa indústria química, faz serviços ali de boy, serviços enfim, serviços, né, mais degradantes. Foi um emprego arranjado para ele. Né? As coisas, enfim, vão acontecendo, vão se intensificando. Um belo dia ele encontra de novo o pessoal, os parceiros dele de militância, né? Já estamos aí em 68, né? É o ano do AI-5, né? do ato institucional número 5, onde, né? Para que todos saibam aí, todos que conhecem a história, sabem que o cerco começa a se fechar bastante, né? É o ano em que a censura fica mais ferrenha, né? Ela não permite nenhum tipo de manifestação de rua, por exemplo, e aqui também alguns grupos de esquerda começam a partir para uma alternativa de uma luta armada, né? De uma guerrilha, por exemplo, uma guerrilha urbana primeiro, né? Depois vai ter outras formas de guerrilha, né? Guerrilha do Araguaia, por exemplo, guerrilha mais de campo, campesina, mas esse é o momento, né? Então ele encontra essa rapaziada, essa turma e simplesmente, né, movido por um vento, né, diz que quer participar, quer colaborar de alguma forma, sem nenhuma convicção. Né? O que ele faz? Ele é cooptado, né, pelo pessoal, vai fazer algumas movimentações, participa de algumas ações como motorista, como entregador de documentos, né? E num belo dia o DOPS bate no apartamento dele, né? E aí leva ele sofre tortura, enfim. Só que ele vai sacar, né, o que ele achava que era uma arma na mão dele, né, que era um trunfo, que ele fala que ele é funcionário, né, de um coronel, né, de um coronel reformado, coronel Venturoso. O problema, né, nesse imbróglio, nesse rolo todo, é que o coronel, na verdade, né, ele não dá a mínima, né, ele quer que o cara se ferre, ainda mais que ele sabe, né, que o cara participou de ações da militância, né, de grupos de esquerda. O que os caras aproveitam, os caras mais sagazes ali, falam, olha, agora a gente vai usar você, né? Ou você entrega pra gente agora, daqui pra frente, nomes, né? Datas, locais, né? Informações valiosas, ou você vai cair no pau de arara de novo, né? E aí começa o inferno da vida dele, né? Ele aceita, né? Ele aceita. Enfim, ele tá querendo livrar o couro dele, né? Achando que ele vai se libertar, né? Isso também é um jogo importante, um jogo estético interessante nesse romance, né? Naquele momento, parece que a tortura física ela tem uma dimensão menor. A tortura mesmo, né? Sessões de tortura é um capítulo específico à parte, né, do período da ditadura militar. Isso aparece em muitos filmes, né? Por exemplo, o Batismo de Sangue. Enfim, alguns romances vão tratar sobre esse tema da ditadura, né, do tema da tortura, né, como um aspecto importante da ditadura. No entanto, nesse romance ela aparece com uma dimensão menor. Né? Essa tortura física, né, essa tortura, por exemplo, do pau de arara, né, do corpo, ela acaba tendo uma dimensão menor do que a tortura psicológica que ele vai ter daqui para frente. Porque ele já não tinha convicção nenhuma, né? Ele já não tinha posicionamento claro, ideológico nenhum. Né? Ele simplesmente participava das coisas ali. Então agora ele vai conviver com isso. Né? Ele vai conviver lá mais para frente, ele vai começar a se pegar em algumas crises, né? de responsabilidade, né? Do que ele fez, dos atos dele, mas a questão é a seguinte, ele permanece alheio para o resto da vida. Né? O que eu estou chamando de alheio? É aquele ser exatamente como a gente conhece muito, hoje em dia a gente vê bastante, que é o tipo do cara
política não tem nada a ver comigo, eu não quero nem saber de política, ou seja, não estou nem aí para política, né? Ou seja, como se a política fosse algo que estivesse muito longe, fosse muito distante da vida da pessoa, né? Como se ela não vivesse no dia, não fosse comprar pão na esquina, e a política não tivesse impacto na vida dela, como se ela fosse pagar uma conta, procurar um posto de saúde agora, e a política não tivesse nada a ver com a vida dela, né? E a gente tem casos muito grandes sobre isso, né, desse alheiamento, né, dessa forma de se isolar, né, como se você não convivesse em sociedade, não convivesse numa comunidade. Esse ex-cachorro, né, que ele está narrando a vida dele em 2009, ele passa, né, a vida dele inteira se perguntando, né, sobre isso, sobre o que ele fez, o que ele deixou de fazer, as ações dele, mas ele nunca se arrepende, não chega a se arrepender de fato do que ele fez, né? Ele continua, permanece alheio a alguns momentos do romance, que ele inclusive diz o seguinte: agora pelo menos ninguém vai ficar me perguntando de que lado eu estou, porque eu não estou de lado nenhum, né? Então, em 2009, né, portanto, quase 30 anos aí, né, depois da chamada abertura democrática, nós temos um personagem aí que está ainda tá muito tranquilo, né, está muito claro sobre as suas ações. Bom, Romance tem outras coisas bem interessantes, né? Por exemplo, esse cachorro, esse protagonista, como ele tem um trânsito muito profundo dentro desses grupos, né? O romance da Ivone Benedetti ele propicia em alguns momentos alguns diálogos entre esses personagens, né? E alguns diálogos são bem interessantes porque demonstram ali uma certa forma de pensar do período, né? Da época, né? E muitas vezes em contradições, né? Em questões ali insolúveis, né? Questões que não são de fácil resolução. Por exemplo, como essas opções, né? Pela luta armada, então, como digamos, o que os próprios agentes estatais da repressão pensavam no dia a dia, muitos tinham convicção do que faziam, que eles estavam fazendo bem para a sociedade, né? Claro, com seus argumentos como os que a gente vê hoje em dia, né? Do Jair Bolsonaro, né? Por exemplo, né? O caso da pandemia, né? Não fique em casa não porque você morre de fome. Tipo assim, né? É como se fosse um argumento ainda que está pensando no social, mas está pensando na sua própria carcaça, né? No seu próprio lugar no mundo, né? Bom, a gente tem que pensar que essa forma de pensamento é uma forma também muito típica, muito comum, né, no fim do século XX. Né? Nós estamos falando aí do advento, ou seja, do surgimento, né, ou então talvez do desenvolvimento de um pensamento neoliberal. Né? Um dos fundamentos de uma política, né, do pensamento neoliberal é exatamente cortar esses laços de solidariedade, esses laços de responsabilidade comunitária, né, de permanecer cada vez mais qualquer horizonte de desejos de gestão, né? Essa palavra é mais importante, né? O Safatli, Vladimir Safatli usa muito esse termo, né? Gestão dos corpos, né? Gestão né? A gestão da vida. Né? Essa gestão da vida no pensamento neoliberal é muito calcada no individualismo, né? Isso qualquer estudo mais básico vai cair nisso. Essa figura desse romance, esse protagonista, esse narrador, ele demonstra muito como isso acontece, né? Ele demonstra muito o quanto os interesses particulares, os interesses pessoais são mais relevantes do que qualquer laço comunitário, inclusive da própria família, né? Esse protagonista, esse narrador, ele passa o tempo inteiro, até o fim da vida dele, diminuindo, né, a própria irmã que cuida dele na cama. Né? Ele tá moribundo, ele tá na cama, ele tá no fim da vida, e a própria irmã dele é tratada com desprezo, é tratada com humilhação. Né? Então são questões interessantes para a gente né, tentar colocar. Eu gosto muito de uma forma de pensar,
né, que eu encontrei num livro recente que saiu sobre alguns romances da ditadura, sobre a literatura, sobre a ditadura brasileira, né, que é da professora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, que ela fala que a ditadura, né, o período histórico, os arquivos, eles são frios, né, eles são objetivos. E a literatura, como qualquer outra forma artística, ela faz com que esses dados frios, esses dados mais objetivos, sejam postos numa performance, né? Como se eles estivessem se movimentando. Né? Isso, enfim, né? Se a gente for parar para pensar numa forma de entender arte, né? Num pensamento estético, seria exatamente isso. Né? Seria não ler aquilo que está lá no texto, aquilo que está no livro, aquilo que está nas palavras, e interpretar de uma maneira unívoca, linear, né? Como se aquilo fosse uma transparência, não um reflexo de um tempo, da mente de alguém. Como se aquilo realmente fosse um convite, um diálogo para que, junto com o meu lugar no mundo, com a minha bagagem, com a minha leitura, com a minha visão, né, eu fizesse, na verdade, ali uma conversa, um diálogo com o livro e conseguisse dali construir, né, outros imaginários, outras imagens sobre o tempo, sobre o passado. Esse livro ajuda muito a gente a ver isso. Né? É um dos romances que eu tenho encontrado, né, desses produzidos nos últimos tempos, diferenciais exatamente por isso. Né? Ele pega um personagem, um protagonista, é uma narrativa em primeira pessoa, com toda a problemática da memória, do esquecimento, mas ele não está nem de um lado nem do outro. Né? Geralmente é muito comum colocar uma voz em primeira pessoa, né, num conto, num romance, de alguém que sofreu tortura, né, de alguém que convive com os traumas, né, por ter participado da luta armada, da guerrilha, né, de ter visto, né, a tortura de perto. Né, mas desse modo, de alguém que tem um pensamento meio frio, né, um aliado, um isolado, alguém que simplesmente participou de tudo, mas até hoje não tem nenhum interesse em definir sua posição no mundo, né? Definir a sua cota de responsabilidade social. É um dos poucos romances, poucos trabalhos artísticos que eu vi nos últimos tempos tratar sobre isso. Bom, acho que eu falei demais, né? Bom, eu vou deixar esse vídeo aí disponível, né? Para quem quiser ter interesse, essa página é para isso, essa página é para divulgar livros, leituras, promover conversas, né? De vez em quando também eu divulgo alguns cursos que eu ministro, que eu dou. Agora mesmo vou começar um grupo de leitura, né? Vocês todos estão convidados, se quiserem participar, sobre o Romance em Liberdade, que é um outro romance produzido no período da ditadura, um romance do Silviano Santiago, que esse ano está completando 40 anos. Quem sabe mais para frente eu não consigo fazer uma live sobre isso, né, sobre esse romance, sobre esse trabalho, mas essa página será para isso, gente. Então vocês estão convidados a participar mais dessa página aqui, Literatura Resistência, né, para tentar aí a gente conseguir penetrar mais nessas redes, né, nessas redes sociais, também trazendo um pouco de reflexão, de leitura, de pesquisa, né, para que a gente não fique também, por exemplo, esse trabalho que eu li aqui um pedaço para vocês, né, somente uma nota de rodapé, um artigo que eu estou escrevendo sobre esse romance, né, então assim, provavelmente não, né, ele é um artigo escrito para a gente publicar em um livro do grupo de pesquisa que eu faço parte, né, um grupo estudos sobre ficção histórica no Brasil. Mas, né, para ele não ficar simplesmente num arquivo lá, depois num livro, né, mesmo que seja um e-book lá e seja de circulação gratuita, ou que não fique numa página de revista acadêmica, né, é bom trazer também de vez em quando esses temas aqui para um público mais amplo, um público maior ali, tentar não carregar muito numa linguagem acadêmica, que eu tentei fazer aqui, né, para ver se também a gente fomenta mais leitura sobre isso, fomenta um pensamento crítico sobre isso, porque é necessário, né? A gente só consegue realmente argumentar, né? Conseguir mostrar os lados das histórias no plural, se a gente conversar, se a gente falar sobre o assunto, né? Tem um professor, né, professor crítico literário, João César de Castro Rocha, da UERJ, por exemplo, ele acabou de lançar um livro
acho que a guerra cultural, né, baseado na guerra cultural que a turma do Olavo de Carvalho e do Jair Bolsonaro estão fazendo, né, que é exatamente isso, né? Eles simplesmente enchem ali o público deles das ideias deles, né? Simplesmente não discutem nada de diferente, nada que vem ali para contrapor, tomam aquilo como uma verdade, como um dogma, né? E simplesmente o pessoal prolifera isso, né? Reproduz, né? Sem fazer nenhuma reflexão, sem conversar sobre isso, sem testar nessas ideias. Então a gente precisa também, né? Eu digo a gente, é quem se coloca nesse outro campo, nesse campo mais libertário das ideias, nesse campo mais crítico e reflexivo, quem se coloca nesse campo da esquerda, óbvio, né? Estou falando aqui de um posicionamento da esquerda, com certeza, né? Mas quem se coloca nisso também tem que começar a tomar um pouco mais esses espaços, né? Esses espaços públicos, mesmo que o espaço público no momento agora seja esse digital, virtual aí, numa live, por exemplo, vamos tomar, né? Vamos fazer um encontro, o que der para fazer aí, tá, gente? Então é isso. Se alguém tiver interesse em ler o Cabo de Guerra da Ivone Benedetti, eu recomendo, é um bom romance, é um romance interessantíssimo. Eu não quis ficar comentando muitas coisas dele para não dar spoiler, também não tirar, né, o barato, a graça da descoberta literária, né, do encontro de cada um com o seu livro, com a sua leitura. Espero que vocês tenham interesse, né, e vão gostar bastante. É um bom romance, está bem escrito e também ele está cheio de nuances, né? Ele não é um romance simplesmente que fica, que fica calcado em ficar fazendo análise dos documentos, né? A gente encontra esses documentos. Quando eu digo documentos, né, são nomes, lugares, ações, atos que realmente aconteceram no passado, mas ele não fica, digamos, escavando isso, dando datas, nomeando exaustivamente essas coisas. Isso acaba acontecendo num ritmo mais dialógico, né, mais de performance. Alguém que está numa cama ali, né, lembrando, né, e nessas lembranças ainda tem outras questões ali também, que ele sofre de algumas alucinações desde quando era criança. Ele, né, tem uma fantasmagoria do passado que ronda esse sujeito, esse personagem, esse protagonista. Eu acho que vale muito a pena investir numa leitura. Eu mesmo estou fazendo uma leitura agora para esse artigo que eu falei, né, com uma noção do espectro, né, do espectro do Derrida, né, que tem um livrinho do Derrida chamado Os Espectros de Marx, né. A noção de espectro é exatamente essa do fantasma, né, desse movimento espectral de algo que ainda não foi embora. Tipo, ele não terminou completamente, ele ainda paira. É o caso da ditadura, né? A gente o tempo inteiro ouve falar disso, né? Enfim, tem gente querendo comemorar o golpe dia 31, né? Então, basicamente, esse tema não está finalizado na nossa vida, a gente precisa falar mais sobre ele, né? Até porque as gerações que vieram aí posteriormente não sabem nem do que se trata. Então a gente tem essa responsabilidade comunitária, né, com o passado, essa dívida, né? O Derrida fala disso, né? Nós contraímos essa dívida com esses espectros, né? Vamos pensar aquelas pessoas que simplesmente estavam lutando por uma vida melhor e, né, foram caçadas, né, torturadas, os corpos jogados no mar, né, enterrados em valas, né, clandestinas, né? Então a gente tem uma certa dívida com essas pessoas, porque de alguma forma, se a gente depois conseguiu, né, ter uma constituição, ter algum tipo de liberdade ainda, né, algum tipo de democracia, nem que, por mais que seja essa democracia neoliberal, foi também por causa dessas pessoas, né, desses homens, mulheres que estavam ali articulados, né, em grupos, fazendo manifestações, mas também produzindo trabalhos de pensamento crítico, reflexivo, trabalhos no campo, trabalhos na cidade, né, pensando em laços comunitários, né, na sociedade, não nos seus próprios umbigos. Então acho que é uma dívida que a gente carrega aí, e ler literatura e ver filme, né,
escolher a via da arte para pensar nesse passado também é uma boa. Eu recomendo bastante. Então, gente, é isso. Acho que vou cansar aqui porque esse vídeo vai ficar gravado, então eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço bastante quem puder ver, quem pôde ver esse vídeo, nessa live. Quem aqui passou rapidinho, muito obrigado pela participação aí. E, né, vamos ver quando que será a próxima aí. Vamos organizando melhor. Tá bom? Um abraço.